Shalom, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu venho trazer um amigo meu, camarada, meu irmão. Eu quero que você assista. Ele vai deixar o testemunho dele. Se inscreva no canal e deixe seu like logo após a vinheta. Aqui está o meu amigo Rodrigão. Rodrigueiro, obrigado por estar aqui de volta. Tamo junto. Hoje eu vim trouxe ele aqui para ele estar falando do testemunho dele, o que Deus fez, transformou. Ele tem uma história muito bacana e eu quero que ele compartilhe com vocês. Rodrigo, com você. Olá, graça e paz. Como todos já sabem, meu nome é Rodrigo, né? Claro, tenho 28 anos, né? Atualmente estou morando aqui em Cidrolândia, né? E, cara, o que Deus fez na minha vida é algo tremendo, de verdade. Tem pessoas, Marcelo, que olham para mim, que veem eu hoje em dia e ainda não acreditam na minha conversão. Principalmente pessoas da minha família, cara, que falam assim, cara, o Rodrigo não mudou, isso é tudo feitiço, é tudo mentira, né? É tudo migué, mas, cara, realmente Cristo ele pode mudar uma pessoa. Ele pode. Porque eu acompanhei quando você chegou na igreja, né? E tipo assim, a gente se conheceu, veio se conversando, né? Se conhecendo. Eu vi que você hoje constituiu família, casou com a menina de Deus, ele é casado hoje, a Esther. E tipo assim, Deus pegou você, fez acontecer tudo isso com a sua vida, para hoje você vir e estar aqui nesse lugar onde você está, né? Exatamente, cara, exatamente. Eu lembro que eu tive meu primeiro contato com Deus, cara. Foi lá em Ribas do Rio Pardo. Eu tive meu primeiro contato com Deus ali, eu tive fé. Ali eu criei em Deus. E eu creio que a partir daquele momento, cara, ali se iniciou o grande propósito ativo de Deus na minha vida. Eu falo ativo porque Deus ele sempre teve um propósito na minha vida, né? Mas coube a mim escolher ou não. Mas eu creio que a partir daquele momento ali, cara, no pior dia da minha vida, sempre no pior dia da vida da gente, a gente olha pra Deus, né? Eu não sei o porquê disso. E Deus ele permite, né? Eu acredito que Deus ele dá permissão. Isso, exatamente. E ali, cara, foi muito interessante. Eu passei por outro relacionamento, eu tenho um filho de 7 anos já de outro relacionamento. E ali eu vi meu filho comer comida do chão, a gente não tinha nada na geladeira, nada na despensa. Aluguel já tinha 6 meses, tá? Era a unção do Seu Madruga, né? Tava atrasando o aluguel, a unção do Seu Madruga. Tava feia a coisa. Até que o Seu Madruga era melhor que eu, que ele tinha uma calça, né? Eu não tinha uma calça. O negócio era feio mesmo, cara. Só que eu parei e olhei pra toda aquela situação. E quando eu olhei pra tudo aquilo, eu falei assim, não, cara. Eu sei que existe um Deus. E eu sei que Ele tá olhando pra mim agora. Porque eu ouvi as pessoas falar assim pra mim, ó. Rodrigo, Jesus te ama. Cara, Deus tem um plano pra sua vida. E aí naquele momento eu lembrei de tudo isso que as pessoas falavam. Por isso é muito importante, cara, a gente realmente se despertar para o Evangelho. Muitas das vezes a gente tem vergonha de falar para as pessoas, ei cara, Jesus te ama, ei, Deus tem um propósito na sua vida, sabe? Parece que não vai gerar nada. Talvez no momento não gere nada, mas toda a palavra de Deus que a gente libera na vida de uma pessoa é uma semente que a gente planta no coração dela. E em algum momento da vida dela, ela vai lembrar. E como bons brasileiros, a gente sempre lembra no momento ruim. Isso. Esse testemunho que você falou do seu filho foi uma coisa que tocou muito para mim quando você me contou. Porque eu tenho filho também. Eu acho que o desespero de um pai, de uma mãe, né? Eu acredito que é os filhos. Porque quando a gente constitui filho, tem família, não é todos. Vamos dizer que é todos porque tem pessoas que não ligam mesmo. Mas eu acredito que a gente faz de tudo, né? Eu acho que daí que entra a questão fé. Exatamente. Exatamente, a fé. Exatamente. E é muito bom a gente ter filho, porque por algum momento, ou alguns momentos, a gente se coloca no lugar de Deus, entre aspas, né? Porque você vê ali, cara, eu estava disposto a dar minha vida pelo meu filho, naquele momento, só para ele ficar bem. Independente do que ele fez ou deixou de fazer, eu não queria saber, eu só queria ver meu filho bem. Aí foi o que Deus falou comigo, da mesma maneira que você está vendo ele, é como eu te vejo, só que eu te vejo melhor ainda. Porque se você é mau, você dá coisa boa para o seu filho, imagina eu que sou Deus.
E naquele momento, cara, naquele exato momento eu olhei para o céu e falei, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que isso que eu estou vivendo hoje não é o fim. Eu sei que tem gente que está assistindo esse vídeo aqui agora e talvez você está pensando que esse é o fim da sua vida. Não, meu querido, não é o fim da sua vida, tá bom? É apenas uma etapa que você está passando e que todos nós vamos passar. Como Jesus Cristo passou por uma etapa de angústia, sofrimento, dor, todos nós vamos passar por isso. Mas esse não é o fim da nossa trajetória. E foi o que Deus falou comigo, exatamente. E aí eu falei com o pai, e naquele exato momento, Deus proveu. Chegou um cara, me ofereceu trabalho, quase no mesmo momento. Me levou no mercado, comprou as coisas para mim, para minha casa, sabe? E aí você para e pensa, aí o negócio foi bênção, né? Não, aí que piorou a situação. Aí que você fala, cara, como assim? Aí o negócio ficou pior ainda, cara. Aí parece que tava bom, né? Mas sim, era só aparência. Piorou um pouco mais. Falei assim, cara, eu tive meu primeiro contato com Deus, sabe? Vai dar tudo certo agora, arrumei serviço, deu certa provisão. Tudo boa. Fui trabalhar, cara, agora o negócio vai andar. Aí piorou. Trabalhei pro cara, não recebi R$1. Depois fui arrumar o serviço. Aí eu lembro que eu trabalhei um mês, feito um louco, para ganhar R$180. Um mês. Louco, ralado. Sabe? E aí daí o negócio foi para pior. O meu relacionamento tava em, cara, crise mesmo. Sabe? Crise mesmo. Sabe? Já não tinha mais jeito. E aí foi quando, sabe, uma luz no fim do túnel. Uma tia minha, daqui de Sidrolândia, ligou para minha mãe e falou, olha, aqui em Sidrolândia tem uma empresa muito grande e meus filhos trabalham aqui. Se o Rodrigo se interessar, pode vir. E aí minha mãe chegou e falou, Rodrigo, vai. E eu, cara, eu sempre fui um cara muito preguiçoso. Nossa. Pensa num homenzinho ruim de serviço, era eu. Tem provérbio, né? Ruim de serviço e preguiçoso. Eu não tinha coragem para ler provérbios. Cara, é muito difícil uma vida sem Deus. E eu era muito preguiçoso e eu não dava certo em nenhum serviço. Nunca dei certo, porque eu tinha uma mentalidade escrava mesmo. Sabe qual que é o louco disso? A gente já aprende que um dos mandamentos que tem como promessa, que é o primeiro mandamento que tem como promessa, que é honrar pai e mãe. Cara, se você praticar ele desde a sua infância, eu garanto que até a sua fase da velhice você vai ser honrado. Como assim? Se você honra seu pai e sua mãe dentro da sua casa, você vai ter facilidade para honrar seus líderes, seus supervisores, todas aquelas pessoas que têm um cargo maior no seu trabalho, em qualquer lugar. Então, quando a gente aprende a honrar as pessoas dentro da nossa casa, automaticamente a gente honra as pessoas fora. E é uma coisa que eu não fazia. Eu nunca honrei minha mãe. Na verdade, eu desonrei minha mãe. Eu era um vaso de desonra. E muito. Uma vez a minha mãe estava limpando casa, eu tinha 15 anos. E eu tinha um fichário. Lembra tinha fichário? Que tinha zíper? Não, do Homem-Aranha. Baita marmanjão com 15 anos falando do Homem-Aranha. E aí minha mãe limpando. Meu Deus, ela gritou. Aí, cara, eu escondia vidro de cachaça dentro do fichário. Era uma cachaçinha assim desse tamanho chamada Fortim. Era R$1,50. Mas era Fortim mesmo. E ela achou, não? Ela achou, acho que certo tinha uns 8 frascos, cara. Cara, eu era treta, mano. Uma vez eu vendi um celular meu por R$10 pra tomar cachaça. Rodrigo, isso que eu falo, a maioria da colheita que a gente tem é a gente que procura. 90% a gente entra no problema porque a gente vai e cavuca o problema, né? Exatamente. E sabe qual que é o louco de tudo ser humano, cara? Inclusive, até esses dias aconteceu comigo. Uma pessoa errou, pecou, vacilou, né? Aí ela falou assim, não, Deus tinha um propósito nisso tudo. Cara, Deus não tem propósito mesmo você pecando. Que às vezes a gente tira, né, a culpa nossa e quer colocar no propósito de Deus, mas não. Tem a parte A, que é o propósito de Deus, mas tem o outro lado da moeda, que são as nossas atitudes. Exatamente. Deus faz, mas também nós podemos fazer. E aí, cara, eu dei muito trabalho pra minha mãe, realmente. E eu, tipo assim, eu nunca honrei os meus líderes, eu nunca honrei meus patrões.
E é por isso que eu tinha muita dificuldade, eu não parava, cara, no serviço. Eu ouvi, né? Eu receber ordem, né? Essas coisas. Exatamente, eu não gostava de ouvir ordem. Eu odiava ouvir ordem. Mas o que esse cara tá pensando que ele é? Olha a viagem. E aí surgiu a oportunidade de eu vir pra Cidolândia. Cara, como? E aí eu não queria vir. Eu não, cara, eu não Tem que queria. trabalhar? Tem que trabalhar, então eu não vou, né? Cara, só de pensar em trabalhar eu já ficava cansado. Eu acordava e já abri a boca, tava cansado. Cansado, cara. E aí, cara, eu falei, não quero. E aí minha mãe falou, não, vai, porque você tem que pensar no seu filho. Olha o filho de novo entrando na história. E aí quando falou do meu filho, pegou na minha ferida. Entendeu? É por isso que a gente tem que assumir a identidade de filho. Porque realmente Deus nos ama mesmo, de verdade mesmo, cara. E aí, cara, eu falei, não, pelo meu filho eu vou. Porque o meu relacionamento já tinha ido pro pau já, né? A gente tava morando junto, só que a gente tava separado há muito tempo. Tem vários tipos de relacionamento que tá assim. Você tá junto com a pessoa, mas há muito tempo você já separou dela, sabe? É só briga. E aí, cara, eu vim pra cá, pra Cidrolândia. Cara, eu cheguei aqui e falei, cara, que cidade horrível, eu não gostei. E aí eu entrei na empresa, que eu tô até hoje nessa empresa, trabalhando firme, graças a Deus. E aí eu entrei na empresa, e aí eu gostei de trabalhar lá. Gostei de trabalhar, sabe? Fiquei muito feliz, porque não é ralo, não era ralado, né? No meu serviço, bem tranquilo, sabe? Não trabalhava no sol quente. E aí, você fala assim, agora vai, Rodrigo. Melhorou. Piorou de novo. Cara, a minha vida, mano. A minha vida foi feia demais. Propósito de Deus, encaixando você no lugar. Encaixando, sabe? Lapidando, tirando as carachas do lado. As carachas. Aí, cara, me perdoe pela palavra. E aí, eu peguei, e aí eu não trouxe a mãe do meu filho. Ele e ela ficaram lá em Ribas do Rio Pardo. E aí quando deu tudo certo aqui, eu liguei. Falei, cara, bora pra cá que deu certo. Ela falou, então, eu não vou porque eu tô em outra já. Nossa! Cara, que palavra na cabeça, né? E aí, sabe quando parece que alguém, sabe, pega no teu coração assim e aperta? E aí eu, naquele momento eu falei, vou largar tudo aqui, vou correr atrás da minha família. E naquele momento a minha tia, cara, uma mulher muito de fé, falou, Rodrigo, não vai, fica aqui. Se é que ela ama você, ela vai vir atrás de você. E eu chorando, uivando, nossa, plena coisa feia. Na verdade, o homem só chora quando o marido ferrou e vai embora. É doído. Cara, é doído. E aí, cara, tipo assim, e aí é a pior coisa do mundo, sabe, cara? Existe uma dor que ela afeta todo mundo, a famosa dor da separação. A dor da separação, cara, sabe quando você vai separar, tipo assim, uma amizade tão querida, você se afasta da pessoa, dói, relacionamentos dói, a dor da separação de Deus dói, né? Por isso que muitas pessoas sentem uma dor quando se afastam da presença de Deus, sabe? Tanto até na igreja, eu dentro da igreja várias vezes, cara, senti uma dor, falava, mas de onde que tá vindo isso? Sabe? Eu tava longe do Pai dentro da igreja, sabe? Isso é muito perigoso, sabe? Muito perigoso. É verdade mesmo. Muitas pessoas estão lá e, na verdade, não tem relacionamento com Deus, né? E por isso que às vezes as dificuldades, eu essa semana estava pensando sobre isso, porque você não se preencheu de Deus, então as dificuldades e os problemas te afetam, né? Exatamente, cara. Mas o top da igreja, cara, é a comunhão. A igreja que nós congregamos, cara, é uma igreja de comunhão. E aí que é o máximo. Quando você sente que você está isolado, que você está um pouco ali afastado, cara, vem alguém, vem uma pessoa, vem uma pregação, vem uma palavra, você fala, cara, glória a Deus, é para mim. Contar a minha vida, pastor. Quem está falando da minha vida? É o próprio Deus. É Deus, mano. E aí, Marcelo, e aí eu continuei. Fiquei aqui triste, mal, sabe? Mas aí foi só algo passageiro que aconteceu lá. E aí, é claro, ela pediu para voltar. E aí entrou o filho de novo. E aí eu não queria, e minha mãe pegou e falou assim para mim, filho, Rodrigo, pensa no seu filho. Pensa no seu filho. E aí, quando se fala filho, cara, eu não pensei duas vezes. Eu falei para ela assim, para a mãe dele, eu te perdoo. Vem para cá. Vem que vai dar tudo certo. E aí ela veio pra cá, pra Cidolândia, eu aluguei uma casa, sabe? Eu fiquei perto do meu filho.
Porém, Achou que ia melhorar e piorou. agora vai piorou de novo. Essa vida não tem altos e baixos, tem baixo, fundo e profundo. Sem Deus é isso aí, cara. Exatamente. E aí, cara, ela veio pra cá, só que depois que tem... Na verdade, essa foi, se eu não me engano, a terceira traição da parte, né, da pessoa. E aí não é a mesma coisa. Não é. Porque eu não perdoei de verdade, sabe? Eu falei, eu te perdoo, mas sabe quando você fala da boca pra Na fora? verdade, você não entendia, você nem sabia o que era perdão. Então, como você vai dar alguma coisa que você não sabe o que é? Você não entende, a palavra não te moldou, você fala, não, perdoei, só pra estar junto. Aí chega junto e começa as brigas. Aí a discussão joga na cara, mas você não sabe o que é perdão, né? Exatamente. Aí que é o problema. Exatamente. Eu não sabia o que era perdão, então não perdoei ela de verdade. Na verdade, o negócio piorou, porque eu criei uma raiva, depois de tanto tempo assim junto com a pessoa, eu criei uma raiva e um ódio dela. Aí o negócio piorou. Rancor, né? E aí eu não conseguia tocar, não sabe? Não dava certo, porque toda vez que eu tocava, eu falava, cara, alguém passou, sabe? Porque geralmente quando alguém quebra, cara, um voto de fidelidade, machuca dentro de nós. Mesma coisa eu chego pra você, Marcelo, eu tô contigo pro resto da vida. E aí quando você vira as costas, você fica sabendo que eu apunhalei você. Você fala, cara, eu confiava tanto na pessoa. E é assim realmente que aconteceu. E você falando aí, acontece muitas vezes é o seguinte, a pessoa tão chegada conhece até as maiores intimidades e segredos. Exato. E quando dá aquele desentendimento, a pessoa joga tudo em público, né? Não sabe ser íntegra e guardar o que foi confiado. Esse é o problema. Exatamente. Expõe mesmo. Expõe. E aí, cara, eu criei ódio, criei raiva dela, a gente não conseguia mais ter nada, sabe? E aí eu desandei. Eu pegava, eu saía, eu ia pra festa, sabe? Um dia eu fui numa festa junina, e aí eu fui acordar no outro dia num motel lá, não sei pra onde, cheio de chupão, sabe? Com a menina que eu nem quem era. Cheguei em casa, ela viu eu daquele estado bêbado, cheio de chupão no pescoço. Então o negócio foi só piorando mesmo. Foi só piorando. Satanás conseguiu, o que ele queria era realmente destruir uma família, porque a meta dele é isso, sabe? A meta dele é isso. E aí a gente chegou a uma conclusão que a gente não daria mais certo junto. E aí a gente encerrou de uma vez por todas esse relacionamento. E sabe qual que é louco? A gente não pensou no filho. A gente pensou, eu pensei em mim, ela pensou nela, e uma criança de 3 anos. Como ficaria a mente de uma criança de 3 anos? Que meu filho era, cara, apaixonado por mim. Menino, né? Apaixonado por mim, cara. E com certeza doeu muito nele quando ele foi embora para outra cidade. E aí, quando eles foram, eu fiquei aqui sozinho. Eles foram para Bela Vista, né? Que lá é a cidade natal dela. E eu fiquei aqui. Eu não podia ir embora por causa do trabalho. E aí eu desandei. Aí eu desandei mesmo, de verdade. Eu chegava ao ponto de quase todo dia não ter nada para comer. Eu não tinha nada. Eu lembro que teve um domingo que o meu almoço, meu café da manhã foi café, o meu almoço foi café, e minha janta foi café. O dia inteiro café, para poder sustentar. Aí eu ficava deitado, por causa da fraqueza. E aí, não conhecia ninguém, passou por mim. Exato, não tinha ninguém para me socorrer. Mas no sábado à noite eu estava como? Estava gastando todo o meu salário bebendo cachaça. E aí no domingo eu passava por essa necessidade. E é o que você falou. Tem erros que são da nossa parte. E aí a gente sempre culpa a Deus. E aí eu lembrava de Deus nesse momento. Falava, Deus, por que o Senhor por que eu estou passando isso, Deus? Por que o Senhor está deixando? Né? Mas a gente quando está no mundo, a gente está cheio de orgulho, tanto orgulho, que todo mundo está errado. Menos eu. Eu nunca estou errado. É assim, tá inflado, você não consegue aceitar e ver que você que está fazendo coisa errada e você que na verdade procurou o problema que você está. Exatamente. É a famosa síndrome de Satanás, né? Que é soberba. Lúcifer queria ser o cara, né? Só que foi abatido, né? Tomou uns tapão do arcanjo Miguel. Na orelha, só para ficar esperto. E aí, cara, e o negócio foi ficando feio. Piorando. E eu fui entrando. Piorar? Piorou de novo. Caraca, mano.
E aí eu fui entrando em relacionamentos, cara. Lá no meu trabalho, cara, o negócio é panqueira lá, velho. Lá conheci várias pessoas, me relacionei, sabe? O negócio é feio, né? Pessoas casadas, sabe? Eu tava me afundando de verdade mesmo. Cara, entrando com força. Cara, rapaz, eu cheirava o pecado, era tudo, meu Deus do céu. Tava feia a coisa. Cheirava o pecado. Tava pecado, respirava o pecado. Cara enrolada até o pescoço. Até o pescoço. E aí sabe qual que é o louco de Deus, cara? Naquele momento ali, cara, quando você tá na farra, quando você tá na bebida, cara, é tão legal, é tão maravilhoso. Eu era muito viciado em pornografia, né, como passou no vídeo anterior, e eu, sabe, me refugiava nessas coisas. E nesses curtos momentos, eu tinha uma felicidade, cara, só que aí depois que tudo isso passava, eu parava e pensava, falava, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Todo mundo acho que pensa assim, né? Todo mundo, eu conversei com o Matheus, um vídeo também que nós temos aqui no canal, vou deixar na descrição para vocês verem. Ele fala a mesma coisa, todos nós passamos por isso, a fundo depois de uma culpa. Porque o pecado é isso, né? Exatamente. A palavra de Deus diz que o salário do pecado, cara, é a morte, mano. É a consequência dos nossos atos que desagradam a Deus, são consequências de realmente morte mesmo, pensamento de morte, que é a famosa depressão, que também entra o que é o famoso suicídio, entendeu? E eu cheguei a pensar nisso, sabe? Em realmente tirar minha vida, porque eu já não via mais futuro, eu já não via mais nada. E aí tô louco. E aí, num belo dia, eu desci do ônibus do meu trabalho e eu vi uma igreja. E eu olhei para aquela igreja e falei, cara, eu preciso ir para a igreja. Sabe? Porque existia um instinto dentro de mim dizendo que Você estava errado. eu estava errado e que a igreja seria o lugar certo. Sempre houve um instinto dentro de mim que eu sempre fui carentão por meninas, sempre tive problema com mulheres, sabe? Sempre tive fraqueza por mulheres, sabe? Sempre fui um cara de pau, né? Galinha, um cachorrão, né? E aí eu me refugiava nisso também. Mas só que sempre tinha algo, sabe, falando de mim, ei, você sabe para onde que você tem que ir. Não é o segredo da obra de Deus. Por isso que a gente muitas das vezes não consegue ouvir, porque ele está fundado no pecado. Naquele momento de tristeza, onde você não tem mais ninguém para socorrer, você vai buscar somente a Deus, aí Deus fala com você. Você parou para ouvir, né? Exatamente, cara. Então eu quero dizer para quem está assistindo esse vídeo, talvez está passando por aquilo que eu já passei, cara, a palavra de Deus não é mentirosa. Deus, ele fala assim, ó, cara, ele fala assim, cara, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ele está falando do amor, ele já vai pro amor de uma mãe. Porque amor de mãe, cara, tem uma frase muito que fala, amor só de mãe, né? Não sei de onde que tiraram essa frase, né? Tem o amor do pai também, né? Cara, mas o amor de mãe ele é muito forte, ô Marcelo. Você pode juntar 20 profetas aí, não dá oração de uma mãe, né? Porque a oração de mãe é poderosa, amor de mãe é poderoso, cara. Mas aí Deus ele já vai ali na ferida, fala assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode. Ainda que essa mãe se esqueça de você, eu jamais esquecerei de você. Eu jamais te rejeitarei. E naquele momento eu estava vivendo o que essa palavra diz. Porque eu estava sozinho. Ninguém estava olhando para mim, ninguém estava vendo para mim, ninguém se importava comigo. Sabe, eu estava sozinho. E foi nesse momento que Deus falou comigo. Ei, filho, eu tô aqui. Sabe? Eu tô aqui, sabe? E aí eu olhei para aquela igreja e falei, cara, eu preciso ir para a igreja. Aí no outro dia eu desci lá de novo. E eu olhei para aquela igreja e falei, cara, eu preciso ir para a igreja. Só que aí quando você começa a tomar essa decisão, aí, cara, apareceu umas amizades, cara, que eles pagavam muita cerveja para mim. Apareceu uma menina, cara, mas rapaz, a menina, mano, do jeito que eu sempre sonhei, sabe? Uma menina linda, sabe? Satanás parece que falou, pera aí, é assim que você quer? Peraí, vou dar o que ele quer. Isso, sabe? Parece que tirou de um filme de Hollywood a menina e colocou na minha frente. E claro que eu me desviei de novo, né? Eu parei de pensar. Falei, vou meter o louco agora. Agora é a hora. Agora é a hora. O que eu quero é minha vez. Deus tá me abençoando. Deus me abençoou.
Deus me deu. É isso aí. Partiu pecado. Hashtag, né? Hashtag pecadão. Só pecadão. E aí eu fui, cara. E aí, meu Deus do céu. Aí que o negócio piorou mais ainda. E aí eu descobri que a menina era casada. O cara me ameaçou de morte. Meu Deus. Ia acabar com sua vida, né? Eu ia morrer, realmente. Tipo, o Satanás estava planejando pra me tirar minha vida. E realmente estava tudo planejado para que eu morresse mesmo, cara. Aí no belo dia, num sábado, eu fui pra farra, né? Curti, bebi, sabe? Fiquei louco lá. No domingo acordei de ressaca. Aí a gente foi pra um treino de futsal no Brizola com meus amigos. Tudo chapado, tudo de ressaca. Não sabia nem onde que tava a bola. E aí não deu certo o treino. Aí um amigo meu falou, cara, você joga vôlei? Eu falei assim, jogo. Vamos ali então jogar vôlei, já que não teve treino, né? Eu falei, vamos lá então, né, cara? E aí, cara, aí foi louco, aí começou o propósito deles. Realmente mesmo, de verdade. Instante. Aí a gente foi, por isso que sempre tem algo comigo, cara, e realmente é o que Deus traz pra nós. Uma atitude, cara, ela vale mais do que 1000 palavras. Uma atitude, cara. A Maestera, minha esposa atual, naquele dia ela estava jogando vôlei. E é claro que ela, quando ela foi jogar vôlei, ela nunca pensou, falou, não, peraí, eu vou ter atitudes assim, porque eu sei que essas atitudes vão impactar pessoas. Eu creio que ela não pensou nisso, mas ela vivia isso, você entendeu? É por isso que a palavra diz que nós temos que ser seguidores de Jesus, nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus, imitadores dele, sabe? Cara, imitadores de Jesus. Porque se você parar para pensar, em todo lugar as pessoas estão nos observando, cara. A todo momento. E aí tá. Aí chegamos lá jogando vôlei e as gurias tudo fizeram. Ai, não sei o que, sabe? Eu nunca gostei de guria que se achava. Sabe? Cara, sabe, dá vontade de dar tijolada. E aí todas se achando. Ai, que não sei o que. Aí tinha uma diferente. Pra você ver como Jesus Cristo era. Tinha uma pessoa que era diferente lá. Que era a Esther. E aí eu comecei a olhar pra ela, cara, sabe? E atitudes pequenas, preste atenção. Atitudes pequenas. Se chamando atenção. Sabe, o pessoal batia, ela ia lá, pegava a bola, independente se era ela ou não que jogava, ela ia, pegava. Qualquer coisa ela pedia desculpa. Todo mundo que chegava ela cumprimentava. Alguém caía, não, levanta, sabe? Caraca, velho. Ela não é da terra. É da terra. É alienígena. É uma alienígena. É um alienígena. Né? É um ET. E aí aquilo, cara, foi me tocando, velho. Aquilo foi chamando minha atenção. E aí eu mundano, falei, eu vou pegar essa guria. Olha, viagem. Querendo desviar do ouro. Mas querendo desviar, né? Mal sabia eu que eu tava mexendo com uma serva do Senhor. A serva de Deus. Serva de Deus. Onde a mãe ora, a família inteira ora e ela ora. Aonde é que eu tava me metendo? Aonde eu fui encostar o meu burrinho, né? Pensa que você encostou o burrinho, né? O burro era eu, né? Aonde foi que eu fui me amarrar? E aí, cara, eu falei, vou pegar essa guria, mano. Não escape nela, porque eu achei ela interessante e tal. E eu fui rondando, fui sondando, consegui jogar com ela a partida. Aí no final ela foi lavar o pé e eu fui lá também se fazendo de bobão lá. Era bobão? Já era bobão em si, né? Não podia se fazer, Rodrigo. E aí cheguei sem querer. Meio chapado, né? Mas daquele jeito. Cheirão de pinga agora tá com a cozinha. E aí, cara, e aí eu fui conversando com ela, como que é seu nome, quantos anos você tem. E ela já largou na lata. Cara, eu sou crente. Toma, você aprendeu. Uma chapa na minha cara. Eu falei, não, é crente, vai ser difícil. É crente, é difícil. Foi embora. Já desanimei, já. Claro, achei que ia ser fácil, cara. Crente é difícil, né? Já desanimei. Mas aí ela pegou, vamos lá na minha igreja, tal. Aí mesmo ela me tirando, ela deu entendeu? E eu já achei que ela, falei, tá interessada em mim. Mal sabia que o patrão dela que tá interessado em mim. Vai lá, minha filha. Vai lá, joga, eu quero esse também. Pega aquela é um vaso de honra. Aquela mula de Balaão lá. É um vaso de honra, eu quero ele. Exato. E aí eu peguei, cara, e aí eu fui visitar a igreja. Mas interessado nela. Deixar bem claro agora. Vou falar também, eu matei no vídeo anterior, no
uns vídeos pra trás falando a mesma coisa. Olha pra você ver, essas meninas é de Deus, cara. Essas meninas Meninas de meninas de Deus, olha aí, ó. Exatamente. E fui, cara. Eu gostei, cara, do ambiente da igreja, eu gostei dos louvores, sabe? Eu me senti em casa, eu me senti abraçado por uma família, sabe? Onde as pessoas ali, cara, é diferenciado o servir, sabe? Porque eu cheguei, as pessoas me abraçaram, perguntaram como que eu tava, porque às vezes parece algo bobo, mas é tão importante você chegar para uma pessoa e perguntar assim, e aí, como que você tá, cara? Tá tudo bem mesmo? Parece uma frase, para quem Mas está precisando, cara. Essencial. Exatamente. E aí as pessoas, sabe, me abraçaram, me acolheram como filho. O pastor Adilson, sabe, me acolheu como filho mesmo, sabe, cara? E eu vi que ali Deus, ele me deu um pai espiritual de verdade também, sabe? Para cuidar de mim, para poder direcionar, para me exortar, né? Para confrontar. Eu, principalmente, no começo que eu entrei na igreja, eu era muito confrontado mesmo. Mas eu entendi que Deus, ele exorta quem ele ama. Ele exorta mesmo. E se a palavra nos confronta, é sinal que está dando certo o evangelho. Eu não gostava muito, né? Mas eu ia por causa da Esther. E aí, cara, até era legal que eu esperava o momento da pregação. A hora que o pastor Jesus falava assim, ó. Ele falava assim, ó. Pega na mão do seu irmão. Aí eu pegava na mão dela. E eu ficava assim. Nem orava, né? Nem orava. Eu ficava de olho aberto esperando a reação dela. E ela lá no Charamanaia. Foi assim, cara. E aí foi onde tudo começou. E aí eu lembro que em janeiro eu fui para a igreja em dezembro de 2019. Eu fui para a igreja. E em janeiro de 2018. Exatamente. 2018. E aí, em janeiro de 2019, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi algo muito forte. Eu chorei do começo da pregação até o final dela, sabe? Deus usando a vida do pastor, né, que pregou, do pastor Adilson, para falar tudo que estava passando na minha vida e que ele tinha um plano na minha vida. Falei, caraca, velho. E aí eu levantei minha mão, aceitei a Jesus, e aí as coisas começaram a ficar diferentes. Eu lembro que ele falou assim, olha, Jesus, ele tem o poder para te libertar de tudo aquilo que te escraviza. Eu era escravo da cachaça. Falei, Miguel. E aí, isso ele pregou. Aí eu fui, eu levantei minha mão em janeiro, né, de 2019. E aí, em fevereiro de 2019, eu comprei uma caixinha de cerveja. De 12 latinhas. Eu falei assim, cara, eu vou ver se Jesus Cristo liberta mesmo. Cara, uma caixinha pra mim era um tapa. Você acredita, Marcelo, que eu tomei 6 latinhas e começou a me dar ânsia de vômito? E eu não aguentei tomar mais o resto. Eu lembro que eu escutava muita música circular, muito flashback antigo mesmo. E escutando flashback, aquela música começou a me enjoar, começou a me incomodar, a cachaça começou, sabe, a me incomodar, até o ponto que eu peguei as 6 latinhas que sobrou e eu joguei fora. Aí no outro dia, aí que é o negócio. Aí no outro dia eu levantei. Uma culpa, um remorso. Tipo, por que eu fiz isso? Eu me entristeci, meu Deus. Eu desagradei a Deus. Eu falei, nunca mais. Eu estou liberto. E a partir daquele momento, cara, graças a Deus, até hoje, até pro resto da vida, nunca mais me deu conta. E aí foi isso. E aí logo depois a gente teve um encontro com Deus. No encontro com Deus eu pedi perdão pelos meus pecados, eu confessei meus pecados, que é muito importante. Ali eu fui curado, ali eu fui restaurado. No encontro com Deus eu aprendi a orar, a ter intimidade com Deus, porque isso é muito importante para a vida cristã. E ali o negócio foi só dando up na minha vida. Eu fui nascendo de novo. Fui nascendo. Regenerando. Na verdade, o evangelho regenera. Exatamente. Né? A gente vai se transformando. Não é igual a vez que você aceitou hoje, você já... Não. Você começou, ergueu sua mão, você entrou no alvo do Satanás mais ainda, porque você vai querer uma mudança. Aí as coisas vêm modificando, você vai se libertando aos poucos. Uhum. É igual o River fala, o varão é igual a aurora, aí começa de pouco até o dia perfeito, e a gente é assim. Então você tem que estar, e até hoje, cada dia você vai se fazendo. Hoje nós pega, cara de pé, mas você, rapaz, como diz o nosso pastor, assim, quem me deu pecado, irmão, não deve ter até as pernas, depois de batizou, depois que vai, né? Mas só que hoje a gente se transforma, a gente tem conhecimento, hoje você peca, talvez querendo fazer o bem, mas é negativo. Você vai se mudando.
Deus ele nos chama para uma maturidade. Até entanto que se você ler no Evangelho se eu não me engano, de Mateus, perto da crucificação de Jesus, ele vai ter, antes de um pouco ali do Jardim das Oliveiras ali, ele vai ter uma conversa com Pedro e ele fala assim, ó, quando você se converter, já fazia 3 anos e meio que Pedro estava com Jesus, ele não tinha se convertido ainda. Até entanto que a gente vê isso, porque Pedro simplesmente arrancou a orelha de um cara. Simples assim. Isso porque o cara já estava, ó, tempo com Jesus. Então, realmente Deus ele tem um processo na nossa vida. E a gente vê esse processo até na criação. Deus não criou o mundo em um dia, ele criou em 7. Jesus, ele passou, todo mundo passa pelo processo. E aí eu casei com a Esther, com a minha esposa, né? Casei com ela, pedi ela em casamento, a gente casou, sabe? E aí com o casamento, cara, a gente fica ainda impactado, porque eu achei que eu ia parar ali. Eu falei, não, eu vou vir para Cristo, Jesus, eu vou ter um casamento, eu vou ser assim. Eu achava que eu não tinha um chamado para levar a palavra de Deus, sabe? Porque tem pessoas que às vezes têm um chamado para ser obreiro ali, né? Ela prega, é claro que todo mundo tem que pregar o evangelho, entendeu? Mas tem uns que, tipo assim, eles ensinam, eles pregam, eles falam, né? E aí eu achava que eu não tinha isso. E aí, com o tempo, Deus foi me mostrando que realmente eu tenho esse chamado, cara, de realmente levar o evangelho, de ajudar a pessoa, sabe? De realmente pregar a palavra de Deus, assim como os 12 pregaram, como o apóstolo Paulo pregou, né? Como tantos outros pregaram, o Tito, né? Silas, esses caras aí. Eu falei, amém. E aí, no culto eu peguei, eu lembro que foi um culto muito impactante. E pela primeira vez na minha vida, eu levantei minha mão e falei assim para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí, a partir daquele eis-me aqui, Deus ele foi deixando com que situações acontecessem na minha vida para que eu criasse uma maturidade e uma sabedoria, entendeu? Sobre as tempestades, sobre as dificuldades. A gente vê isso com os discípulos. Jesus ele tinha o controle de tudo e de todas as coisas. E a gente vê isso numa passagem bíblica do qual eles estão no barco, Jesus está dormindo e de repente se levanta uma tempestade. Como que vai se levantar uma tempestade onde Jesus está? A gente sabe que foi Deus que permitiu aquilo. E claro que Jesus ali adverte os discípulos, dizendo, homens de pequena fé. Ou seja, ó, vocês poderiam ter feito isso. Mas como eu estou com você, eu vou fazer. Então tem que tomar rédea, né? Exatamente. Então, depois que a gente vem para Jesus Cristo, Deus ele nos chama para um amadurecimento espiritual. E o apóstolo Paulo fala disso. Ele pega e fala assim, ó, para vocês que estão começando, vocês têm que tomar um leitinho. E para outros, tem uma comida forte, uma comida sintética, uma comida firme. Então, você tem que fortalecer mais ainda. Exatamente. E aí, com o tempo, cara, Deus ele nos abençoou com um ministério lindo, cara, um ministério lindo de adolescentes, os teens, que o Ministério de Adolescentes da igreja, né, da IES, e maravilhoso, sabe? E a gente tem fluído, tanto eu quanto a minha esposa, nesse propósito, sabe? A gente tem cuidado, a gente tem amado eles de todo o nosso coração. A gente que acompanha, igual como eu sou músico na igreja, eu toco, eu vejo que os jovens gostam muito, cara, assim, tipo assim, tem um carinho por vocês, entendeu? Então Deus, eu acredito, Rodrigo, que Deus ele tem um propósito em tudo. Eu falo para ele, assim, ó, se você não for fazer, Deus vai levantar alguém que faça. Então hoje depende do quê? Se você tem um chamado, você sabe, você tem facilidade em ensinar, você entende a Bíblia, você pega e dá toda a sua força para você estar levando o Evangelho nesse canal. Esse canal foi criado para isso. A gente grava aqui, eu chamo pessoas, como o Rodrigo, vai ter mais pessoas aqui. O Rodrigo, eu chamei ele para contar o testemunho. No vídeo anterior nós falamos como que ele foi liberto do pecado, porque eu quero trazer pessoas aqui para você entender uma coisa. A gente passa pelo processo, todos vão passar por dificuldade. Às vezes você vê a vida de alguém e fala, o cara vive bem, mas concentra com a pessoa, vê o que ela passou, para hoje ela está ali. Tipo assim, porque Deus ele trabalha com pessoas de maneira diferente. As pessoas são sofridas no Evangelho. Hoje elas têm as coisas, colhem as coisas, porque elas passaram por muitas dificuldades e hoje elas estão em outro patamar. Para você chegar naquele patamar, você vai passar por um processo também. Todos nós temos processo, né, Deus? Exatamente, todos nós vamos passar por um processo, não existe. O próprio Cristo, ele teve que passar por um processo, cara. Todos nós. Não vamos escapar, não. Exatamente. E a única coisa que Deus ele nos fala é, rapaz, cara, você não está sozinho nesse processo, cara. Como os discípulos não estavam sozinhos no barco, nós também não estamos sozinhos. Ainda que as tempestades, ainda que as dificuldades,
cara, eles se levantam. A gente tem que crer que existe um Deus que está do nosso lado. Lá em João 16:33 ele fala, cara, nitidamente, neste mundo tereis aflições, dificuldades, desânimos, depressões, porém, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que Jesus Cristo estava dizendo é, olha, eu venci o mundo, já está tudo pronto, já está tudo resolvido, já está no jeito, você entendeu? É só você querer, é só você ter um bom ânimo. O ânimo ele fala de coragem, sabe, de você querer realmente as coisas, de perseverança. Uma das coisas que Deus, que eu trago aqui para vocês aqui, para quem está começando o Evangelho, né, para quem já tem um tempo de convertido, para quem olha e fala, Rodrigo, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, porque essa é uma das maiores dificuldades de um cristão. Parece que até é mentira, mas é verdade. É um relacionamento com a leitura, uma intimidade com Deus. Então, perseverança. O primeiro mandamento ele fala assim, amai o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, é necessário atitudes da nossa parte para com Deus, que é a perseverança. A gente está acostumado a lutar por aquilo que a gente ama, não é verdade? Se você ama o seu trabalho, você vai lutar para você não sair, a sua família, muitas das vezes a gente luta pela nossa família. E por que não fazer isso por Deus? Então, uma instrução que eu dou, uma direção que eu dou para quem está assistindo esse vídeo, se você está tendo dificuldade em buscar o Senhor, tenha perseverança, porque até nisso Deus está nos ensinando. Como eu disse no começo do vídeo, eu era muito preguiçoso de verdade mesmo, cara. E aí Deus falou assim, é o seguinte, cara, para você poder vencer essa preguiça, é perseverança. O que vence a preguiça é a coragem. O que vence o orgulho é a humildade. Então, geralmente, o que vai vencer, o que você está precisando, é o oposto daquilo. Trabalhar. É o trabalho. Deus, ele não chama a pessoa preguiçosa. Deus não quer preguiçoso, é só. Ele não quer gente preguiçosa, entendeu? Tem que estar determinado, né? Porque determinação. você tem que pegar e falar, se for preciso, agora, hoje eu vou guerrear. Amanhã eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. Não, tem que estar disposto. Como que Deus quer levantar uma pessoa que, eu vou fazer. Talvez Deus quer levar você nas nações. Não, só vou aqui, pegar aqui no bairro, aqui. Não, mas Deus quer levar você para a nação, tem que estar disposto a acordar cedo, a disposição de viajar, pegar ônibus, pegar carro, passar por dificuldade, tem que estar disposto. Sempre, por isso que, como o Rodrigo falou, Deus não quer que vocês falem, então esteja disposto. Rodrigão, quero agradecer você, top, cara. Muito desses caras são top demais. Ó, eu quero que você deixe um versículo bíblico que você guarda para você, porque todos nós temos. Mateus teve, ele falou aqui. Quero que você fale um versículo para eles, dê uma palavra de ânimo para a gente orar, para a gente finalizar o vídeo. Glória a Deus, amém. Eu tenho 2 versículos comigo. O primeiro é claro, todo crente vai ter, cara, que é o João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo por nós. Então, eu quero dizer para você que a sua vida não está perdida, cara. Se Deus amou o mundo, Ele amou todos que estão nesse planeta, principalmente você que está assistindo esse vídeo. Ainda tem salvação, ainda tem a luz no fim do túnel. Isso eu falo para você, não perca as esperanças no Senhor Jesus Cristo. Como eu não perdi, eu sei que às vezes é difícil mesmo, cara. Às vezes dá vontade de desanimar, às vezes dá vontade de largar tudo, sair correndo e ir para o fim do mundo. Seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro, né? Mas eu sei, eu entendo. Porém, eu quero que você creia nessa palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo por nós. Então Ele nos ama. E o segundo versículo está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse aí são para as pessoas que já estão em Cristo Jesus. Agora não mais eu vivo, e sim Cristo vive em mim. Então esse versículo é algo muito importante. Que eu não vou, depois que eu venho para Jesus, eu já não posso fazer mais aquilo que eu quero, e sim fazer aquilo que Cristo quer, deixar que Cristo comande a minha vida, ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Como assim, Rodrigo? Você chegar numa determinada situação e falar assim, o que Cristo faria? Né? Numa situação do seu trabalho, o que Cristo faria no meu lugar? Eu garanto para você. Eu sei que a gente precisa de líderes, a gente precisa de pais espirituais, a gente precisa de pastores, a gente precisa de pastores para nos direcionar, para nos confrontar.
Mas imagina você numa situação do qual não tem nenhum pastor para te ajudar naquele momento. Você sabe que você não está sozinho. É só se fazer essa pergunta: o que Jesus Cristo faria no meu lugar? Que eu garanto para você que na hora, mas eu digo na hora, você vai ter a resposta. Então essa palavra que eu quero deixar para vocês. Cara, agora não mais eu. O que você tem que abandonar, abandone. Não faça aquilo que você fazia no mundo. Senão provavelmente a tua vida vai ficar estagnada. Ela vai ficar parada. Você não vai fluir. Mas a partir do momento que eu começo a pensar o que Cristo faria no meu lugar, a minha vida começa a avançar. Eu prossigo para o alto. Eu prossigo adiante. Eu caminho. Eu vou. E é Jesus Cristo. É isso que eu te aprendi. Amém, Rodrigão. Ora para nós, hein? Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui, Pai, e te agradecemos por esse vídeo maravilhoso. Pai, que através desse vídeo, Pai, a Tua palavra possa ser levada aos corações daqueles que estão assistindo agora, Senhor, Pai. Que não eu, que não o Marcelo brilhe, mas sim que a Sua glória, Pai. Que esse vídeo seja para a Tua glória, Senhor. Nós declaramos, Senhor, Pai, que a partir do momento, Senhor, Pai, que as pessoas abrirem esse vídeo, Pai, elas não vão ver dois homens conversando, e sim elas vão ver o manifestar de Jesus Cristo nesse lugar, Pai. Eu libero uma palavra sobre a vida de quem está ouvindo esse vídeo. Se você tem dificuldade, se você está com problema, não desanima, não desista. Saiba que existe um Deus que peleja por você, que existe um Deus que luta por você todas as noites e todos os dias. Senhor, nós declaramos sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, a nação santa, a nação do avivamento, e declaramos também sobre a cidade santa, sobre Israel, sobre Jerusalém. Que haja paz e provisão nesses lugares. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quero agradecer ao Rodrigo. Obrigado por você ter vindo novamente aqui, falar do seu testemunho. Que essa palavra entre de acordo com o seu coração. Quero que você se inscreva no canal. Eu vou deixar no link o arroba do Instagram do Rodrigo. Você tem canal no YouTube, Rodrigo? Cara, eu tenho canal no YouTube, eu tenho Face, eu tenho Insta, eu tenho TikTok. Tem uns vídeos meus lá no TikTok. Eu vou deixar no link da descrição. Vou deixar o arroba do Instagram, o link do canal do Rodrigo. Você vai lá, se inscreve, sempre tem uma palavra de Deus para você estar acompanhando ele, amém? Quero mandar um abraço para os nossos pastores, Augusto, pastor Mariano, que mais para frente vão estar aqui. Só o canal, nós estamos com 503 inscritos nesse momento. Quero que você se inscreva, dê seu like, compartilhe com alguém. Quero que Deus te abençoe e te guarde. Shalom.